Olá! Nesta aula nós vamos falar sobre os principais movimentos de vanguarda e como eles influenciaram definitivamente na produção artística mundial do século XX. As vanguardas europeias foram um conjunto de movimentos artístico-culturais ocorridos em várias partes da Europa a partir do início do século XX. O expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo foram as vanguardas que mais se destacaram. Esses movimentos influenciaram a arte moderna, quer seja na pintura, escultura, cinema, teatro, música, assim como na literatura em todo o mundo. As vanguardas questionavam os padrões de arte impostos e propunham novas formas de atuação estética. Com isso, ultrapassaram os limites até então encontrados nas artes. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna no ano de 1922. O termo vanguarda vem do francês avant-garde, que significa a guarda avançada, o que pressupõe, nesse contexto, um movimento pioneiro nas artes. As vanguardas surgiram em meio a uma sociedade que passava por diversas transformações, devido ao advento da Revolução Industrial no século XIX e à Primeira Guerra Mundial no início do século XX. A arte, então, sentiu a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na nova realidade representada pelos avanços industriais, tecnológicos e na ciência. Sendo assim, esses movimentos foram diretamente contrários aos ideais da guerra. A ironia e a capacidade de chocar o público foram estratégias utilizadas pelos artistas com o objetivo de despertar outras formas de apreciar a vida e refletir sobre ela. Vamos agora falar sobre cada um dos principais movimentos de vanguarda separadamente. Comecemos pelo expressionismo, movimento que surgiu na Alemanha nos primeiros anos do século XX e enfatizava as mazelas e os problemas do ser humano, de modo subjetivo, irracional, pessimista e trágico. Pautava-se na expressão dos sentimentos e das emoções. Surgiu como oposição ao movimento anterior, denominado expressionismo. O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito, de 1893, uma das mais simbólicas do pintor. É um quadro que mostra uma pessoa aterrorizada olhando para o espectador. O cenário é uma ponte e há outras duas pessoas que caminham tranquilamente sem perceber o desespero da personagem central, que é mostrada com traços ondulados e sombrios e representa qualquer ser humano, já que não tem feições masculinas nem femininas. Especula-se que essa obra seja um autorretrato do artista com sua vida emocional bastante atordoada. O fauvismo foi um estilo de pintura que tinha a intensidade cromática, a simplificação das formas e a utilização de cores puras como sua base. Além disso, usava essas cores de maneira arbitrária, sem nenhum compromisso com as cores reais. Henri Matisse foi o mais conhecido pintor dessa vanguarda. O cubismo foi uma corrente estética própria da pintura que propunha decompor as formas em seus elementos geométricos, com o propósito de representar os objetos em diferentes ângulos. Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso, com a tela As Damas de Avignon. Podemos destacar Juan Gris, Georges Braque e Fernand Léger como outros representantes do movimento, além do pintor ítalo-brasileiro Alfredo Volpi, que vivia no Brasil. O cubismo ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e o cubismo sintético. A diferença básica entre elas é que o analítico representa formas e figuras tão desconstruídas e fragmentadas que se tornavam até irreconhecíveis.
Já o cubismo sintético, que surgiu em oposição à excessiva fragmentação dos objetos e desconstrução da sua estrutura, procurava tornar as figuras novamente reconhecíveis. O cubismo sintético, também chamado de colagem, fez a introdução de letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Tudo isso com a intenção de criar efeitos plásticos e assim ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também sensações táteis no observador das obras. Vamos agora ao futurismo. As obras desse movimento propunham reflexões sobre o progresso e o desenvolvimento tecnológico, e também sobre a influência das máquinas e da velocidade na vida moderna. Foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Para divulgar suas ideias, os futuristas produziram mais de 30 manifestos, a maioria deles relacionados diretamente à pintura. Alguns de seus representantes foram Umberto Boccioni, Luigi Russolo e Gino Severini. No Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922 sofreu forte influência do futurismo, já que cultuava o futuro e, ao mesmo tempo, rejeitava o passado. O dadaísmo foi um movimento extremamente radical e ilógico, encabeçado por Tristan Tzara, em 1916. Pautava-se na liberdade de expressão, no absurdo e na irracionalidade. Um grande nome desse movimento foi Marcel Duchamp, por utilizar a técnica do ready-made. Essa expressão foi criada por ele mesmo em 1913 para designar qualquer objeto manufaturado de consumo popular que fosse tratado como objeto de arte por opção do artista. Então, de acordo com essa concepção, qualquer objeto de uso comum poderia se transformar numa obra de arte, como podemos ver nessa obra de Valtércio Caldas. A obra fonte, criada em 1917, causou alvoroço no meio artístico e até hoje é motivo de reflexões. Esse é considerado o ready-made de maior destaque na arte. A história da fonte é curiosa. Em 1917, havia uma exposição em que os artistas poderiam inscrever seus trabalhos e pagar uma quantia para que fossem exibidos. Assim fez Duchamp, ao inscrever um mictório como obra de arte. O surrealismo foi um movimento liderado pelo artista André Breton e despontou em Paris no ano de 1924. Foi um movimento que sofreu influência da psicanálise e tinha como objetivo integrar o subconsciente e o inconsciente à criação artística. Sendo assim, o real e o irreal, a lógica e a fantasia caminhavam juntos, assim como acontece no universo onírico, que corresponde ao universo dos sonhos. Salvador Dalí, René Magritte, Juan Miró e o brasileiro Ismael Neri são alguns nomes desse movimento, que buscava a liberdade de imaginação e tudo que está acima do real e da realidade. Anita Malfatti, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral foram alguns dos muitos artistas plásticos e escritores do modernismo brasileiro que sofreram influência das vanguardas europeias. Por isso, é importante saber o que acontecia na Europa para compreender esse reflexo aqui no Brasil. Vamos encerrar nossa aula com um poema de Oswald de Andrade. Hípica. Saltos recortes, cavalos da penha, correm jóqueis de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca. Chá na sala de coquetéis. Oswald representa em seu poema, de influência cubista, o ambiente de uma corrida de cavalos na hípica. Nele também existe uma sobreposição de imagens, uma espécie de colagem, que desloca o olhar do leitor da pista e o dirige para o público ali presente. Então é isso. Se gostou da nossa aula, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações
provocações, certo? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.